Fala pessoal, Marcelo Pereira aqui, de volta aí para a gente dar continuidade no nosso projeto do curso. E só para relembrar, na aula passada nós criamos a galeria de imagens, certo? Hoje então a gente vai trabalhar nesta sessão que fala um pouquinho sobre a história dos personagens, beleza? Então aqui vai ter bastante coisa para a gente fazer, algumas coisinhas a mais, vamos trabalhar ali com bordas, um título, um textinho e um link lá para o Wikipedia. E aí a imagem, certo? E embaixo a gente tem mais uma borda. Esse título aqui a gente vai fazer em outra sessão, que vai ser o nosso footer. Já deixei também separadinho, e vai estar aí na descrição, o link para o textinho de apoio, para facilitar. Aí você só copia e cola. Aí tem o texto e aqui tem o link, tá? E eu resolvi mudar esse título. Em vez de ser personagem, a gente vai colocar sendo história, tá? Já vamos reparar que aqui, ó, a nossa seção pega toda a largura da tela e tem o fundo preto, assim como fizemos aqui no header, né? Ele tem toda a largura da tela e aí nós tivemos que fazer, né, usar uma técnica para poder centralizar esses elementos aqui, ó, tendo essa largura máxima aqui. Primeiro passo, a gente clica em cima da pastinha da aula 16, dá um Ctrl C e um Ctrl V, e aí nós duplicamos a pasta. Pode dar aqui um F2, por exemplo, né? E aí você consegue editar o nome da pasta. E aí, vamos trocar Gallery por History. Vai ser a aula 17. Vamos já deixar então o HTML aberto, vamos abrir aqui já o CSS. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos executar aqui no navegador nosso index, abrindo com Live Server, tá? Já abriu aqui, então isso foi o que a gente fez na aula passada. Então já vamos criar a nossa seção, vamos recolher aqui a Gallery e vamos criar então a nossa seção. Já vou dar uma classe, criar aqui uma classe chamada History também. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos já copiar o texto, vou colocar dentro de um H2, Ctrl C, Ctrl V, simples, né? Na verdade aqui eu copiei o título, agora aqui eu estou copiando o texto, colocar dentro de um parágrafo. Quando ele fica assim nessa linha completa e dá essa barra de rolagem, ó, aí você pode fazer o seguinte, ó, no teclado aí, né, acho que eu já expliquei isso, já passei esse comando, né, mas você dá um Alt Z. Alt Z ele quebra a linha, né? Se eu der um Alt Z de novo, ele deixa ela em uma linha só. Alt Z, ele quebra. Aí quando eu salvo, aí ele formata certinho. Vamos já copiar aqui então essa parte. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar dentro de um P também, só que o link, eu vou selecionar o link aqui, vou recortar, vou colocar uma tag A e vou colocar o link dentro. E agora a gente copia esse link aqui, só o link, tá? E aí a gente coloca no nosso atributo href. Então agora já é para estar funcionando, a gente já tem, né, o texto na tela. Ó. Então tem o texto aqui, ele está pegando a largura inteira da tela, a gente vai ter que resolver isso para fazer com que ele venha aqui para o meio. E aqui se eu clicar no link, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó, ele já está aqui, já está funcionando. Só que vamos perceber uma coisa aqui. Se eu clico, ele me mandou lá para o Wikipedia, mas ele me tirou do site, né? E às vezes isso não é bom, tá? No nosso caso, eu não quero que nos tire do site, eu quero que abra o link, né? O site, a página e uma nova aba, tá? Então eu vou voltar aqui, tá? Vou só atualizar aqui. E vou fazer o seguinte, aqui nós vamos utilizar aquele atributo que a gente já viu, né? Lá na aula de links, que é o target. E aqui eu consigo dizer para onde eu quero que ele vá, né? Então eu vou colocar aqui um underline blank. Fazendo isso, o meu link vai abrir em uma nova aba. Legal, né? E aí eu não tirei o usuário do site. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos pintar o fundo, vamos começar a utilizar a nossa section. Então a classe History, né? Já vou copiar ela aqui. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui que eu esqueci de aumentar a fonte para vocês, né? Aqui eu posso já recolher também isso aqui que fica melhor. E aí vamos fazer o seguinte, eu vou clicar e arrastar e puxar aqui para o lado. E aí a gente consegue ver assim. Fica bem mais fácil de entender, tá? Então agora aqui nós vamos criar a nossa classe History. E eu vou pintar o fundo por enquanto, tá? E mudar a cor da fonte. Então vamos lá. Essas duas coisas ao mesmo tempo. Duas alterações.
background color eu quero que seja esse 111111. E a cor vai ser a cor do texto, tá? Vamos pegar a cor branquinha, mais clarinha, que é o EB, EB, EB. Então, pronto. Já está ali, a gente já consegue visualizar. Perfeito? Já vamos arrumar a cor do link. Até já vou fechar isso aqui que a gente não vai usar mais. A cor do link, eu coloquei assim, né? Todo ele, até a palavra fonte e o Wikipedia. Mas agora a gente vai colocar só o Wikipedia vermelho. Então, a gente pega aqui também o History e pega o link que está dentro do History. E vamos colocar a cor como vermelho. A gente já tem ali nosso linkzinho vermelho. Bom, então agora nós temos que resolver, né, este conteúdo que ele está grudado aqui, sem espaçamento, e a gente tem que trazer ele para o centro da tela, com essa largura máxima que a gente está usando, que é de 1200 pixels, tá? Então, para isso, a gente vai ter que envolver esse conteúdo em um outro elemento. Vamos colocar um elemento, e aí já vamos chamar ele de container. E a gente pega todo esse conteúdo e passa aqui para dentro. Então, nós temos o container, já vamos vir aqui em history.container. Então, aqui a gente vai colocar uma largura máxima, né, de 1200 pixels. Ok, então a gente viu que ele já deu uma largura máxima e fica, por padrão, sempre alinhado à esquerda. Tanto que se a gente colocar aqui um background color, a gente vai ver que ele está aqui. Agora eu quero trazer ele para o centro. Para trazer para o centro, a gente já sabe, né, que a gente utiliza aquela técnica do margem zero alto e ele vem para o centro. Então, vamos lá. Vamos até já resolver isso, outro probleminha aqui. Eu coloquei margem zero alto, né? Eu estou dizendo que a margem em cima e embaixo vai ser zero e nos lados é alto, o que faz com que o elemento venha para o centro da tela, tá? Mas em cima e embaixo não vai ter margem, né? Então a gente viu que aqui está grudado, né, na nossa galeria e aqui embaixo também, tá? Vamos aproveitar para colocar uma margem em cima e embaixo, 64 pixels. Talvez, vamos ver aqui. Já melhorou um pouco. E agora o nosso conteúdo já está no centro da tela. O que faltou para nós aqui é incluir a nossa imagem. Então, a imagem que é essa imagem aqui, tá? E pode ver que essa imagem ela tem um fundo transparente, né? Ela é um PNG com fundo transparente, tá? O PNG tem essa possibilidade. Poderia ser um SVG, poderia ser também, tá? Aqui no caso eu acabei utilizando um PNG, que foi o que eu encontrei na internet. Vamos adicionar aqui, logo depois do link, né, uma imagem. E aí eu vou dar aqui, ó, o cursor já fica piscando aqui dentro do atributo src, né? Basta dar um Ctrl espaço e ele já abre ali, né, os diretórios que eu tenho, arquivo, posso entrar, ó, com o botão aqui, com a setinha, né, do teclado para cima e para baixo, eu vou navegando, dou um Enter, entrei em imagens. E agora aqui também eu vou navegando, ó, e pego essa imagem Vingadores 01. E aqui, por enquanto, tá, a gente vai deixar apenas Vingadores. Depois eu vou bolar uns textos alternativos bem certinhos para essas imagens, tá? Já está aqui a nossa imagem, bem bacana, tá? Só que o que nós precisamos fazer é que este conteúdo fique de um lado e a imagem fique de outro. Então, como se nós tivéssemos duas colunas aqui, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma coisa. A gente, dentro do nosso container que a gente criou, que está aqui no centro, a gente vai ter que dividir ele em duas partes, tá? Porque esse conteúdo está todo solto ali dentro, né? Eu tenho que criar dois subgrupos dentro desse container. Então, eu tenho que colocar isso aqui dentro de uma div e posso também ou deixar a imagem solta ou, se eu quiser, colocar a imagem dentro de uma outra div. Então, para facilitar, também eu vou fazer o seguinte. Vamos criar assim, ó, uma div e vou colocar esse conteúdo aqui, ó, selecionar todo ele. E aí, seguro a tecla Alt e setinha para cima, ele foi, certo? Ctrl S aqui. Ele formata. Aqui também, para a imagem, eu vou criar uma div só para ficar um pouquinho mais organizado, não seria necessário, tá? Eu vou clicar aqui nessa div, no final dela, vou segurar a tecla Alt, tá? E aí vou clicar aqui também, segurando a tecla Alt e ficou piscando nas duas divs, né? Então assim eu consigo selecionar dois pontos que eu quero digitar. Então agora entro aqui, né? A setinha aqui do teclado eu entrei. E vou criar aqui uma classe chamada, pode ser qual? De coluna. Deixa assim por enquanto. A gente vai usar mais ou menos a mesma técnica que a gente usou aqui na div das imagens, né, que a gente deu
a gente usou a propriedade flex, dizendo que elas podiam esticar, que elas poderiam encolher e elas teriam um tamanho base ali, né, para começar, tá? Dependendo do tamanho da tela, né, ela começa com 250, daí se a tela for diminuindo, ela vai encolhendo, se a tela for aumentando, ela pode esticar, até chegar no tamanho máximo, né, que a gente sabe que vai ser 1200 pixels aqui. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, basicamente isso aqui, a gente vai usar a propriedade flex neste elemento, tá, na coluna. E aí eu vou colocar também aqui, seguindo, né, a nossa regrinha ali da hierarquia, history. Aí eu vou pegar aqui o ponto container, e aí a coluna, ponto call. E aí vamos usar então a propriedade flex, dizendo que o elemento, os dois elementos, né, podem esticar, os elementos podem encolher, e eles vão começar ali com uns 350 pixels, mais ou menos. Vamos deixar assim, vamos ver. Aí aqui não aconteceu nada, né? Por que será que não aconteceu nada aqui? Isso aqui é um bom exemplo para a gente ver, né? Por que as imagens não flutuaram? A gente usou uma propriedade flex, né? E para que esses filhos tenham essa capacidade de serem, né, flexíveis, tá? O pai deles tem que passar isso para eles, né? Digamos, eles têm que herdar isso do pai. Então, o que a gente pode observar aqui de diferença? Por que não funcionou aqui dentro do call, tá? Por quê? Quem é o pai do call? É o container, né? Esse cara aqui, tá? E olha só, a gente não passou para ele aquela propriedade que a gente tem que passar, por exemplo, aqui no row, na div do row, a gente botou, né, que eles têm essa capacidade de encolher e esticar, né, flex, só que o pai dele, ele tem esse display flex. Então, dessa forma, vai funcionar. Vamos passar aqui display flex para o pai. Tá? Eu até já vou apagar essa cor vermelha aqui. E dessa forma, a imagem veio para o lado. Agora eu quero alinhar esse conteúdo aqui na horizontal. Para isso, a gente pode usar o Align Items Center. Tá? Vamos clicar com o botão direito e inspecionar. Vamos dar uma olhada, vamos ver como está ficando. Aí aqui em cima, você habilita essa opção aqui, ó, Responsive. Vai ter que clicar nesse, geralmente não pode ser que não esteja marcado, né? Você clica então aqui nesse celularzinho e vem aqui nessa opção Responsive. Tá? Você pode até testar outros dispositivos, né? Mas vamos deixar por enquanto Responsive. Que daí a gente consegue fazer assim. Então aqui a gente tem que fazer uma outra coisa, olha só. Eu quero que quando o elemento ficar muito grande, né? Aliás, a tela fica muito pequena, eu quero permitir que eles quebrem, que eles, né, que nem está acontecendo aqui com as imagens, olha só. A imagem, quando não tem mais espaço, né, elas vão ficando uma abaixo da outra, né. Agora aqui tem um probleminha porque a minha imagem, né, não está sendo responsiva. Vamos resolver primeiro essa questão da imagem, tá? Lembra que a gente, para a imagem ser responsiva, eu tenho que dizer que ela tem que ocupar 100%, tá, do espaço do pai dela, tá? Então eu tenho que colocar sempre nessa imagem a propriedade width de 100%, tá? Então a imagem, deixa eu ver, ela fica dentro dessa coluna aqui, então eu posso copiar tudo isso aqui, colocar img e colocar aqui a largura, né, de 100%. Então agora já começa a funcionar. Eu vou fazer outra coisa, só para a gente poder testar melhor, eu vou colocar uma margem, essa margem bottom aqui do container, tá bem maior. Daí a gente aproveita até para a gente relembrar um outro princípio aqui, possibilidade utilizando margem, que se eu usar, aqui eu estou usando dois valores, né? Então 64 fica em cima e embaixo, alto fica dos lados. Se eu quero colocar uma margem maior embaixo, eu posso colocar uma terceira propriedade aqui que daí vai pegar, né, embaixo, vai atribuir esse valor na margem bottom, tá, embaixo. E aí eu vou colocar aqui uns, sei lá, 200 pixels, ou até mais, né? Vou botar aqui 400 pixels. Então agora embaixo eu tenho uma margem bem grande, eu consigo testar aqui sem sumir da tela o nosso elemento aqui que a gente está trabalhando. A imagem agora até está sendo responsiva, né? Só que ela não está quebrando, né? Eu preciso que ela quebre. E a gente já lembra, né, que utilizando o Flex Wrap a gente permite isso lá no Pi. E a gente tem agora que permitir que os elementos, né, passem para a linha de baixo, caso a tela fique muito pequena. Flex Wrap, e aí a propriedade, e aí o valor é wrap, porque por padrão ele é no wrap, mas eu quero que seja wrap. Então agora já melhorou. Então é isso aí. Uma coisa que a gente pode agora resolver, antes de trabalhar nos textos, a gente pode ver que aqui está tudo grudado, né? Grudado no canto da tela, aqui em cima, aqui embaixo também.
Já que tem o pai, eu posso colocar uma margem interna, né, no pai. E a margem interna a gente sabe que é o padding. Então, até se eu vier aqui, ó, clicar nesse celularzinho, nessa setinha, e passar em cima do elemento, ó, eu vejo que aqui, ó, na nossa gallery, ali naquele pop-up que abre quando eu passo o mouse, branquinho, tá ali escrito, ó, Section Gallery, tá? E aí tem algumas propriedades ali, tamanho da fonte, cor, e essa sombrinha verdinha aqui, ela mostra que é o nosso padding. Quando é o laranja, é a margem. Então aqui, por exemplo, a galeria, ela está com uma margem no topo ali de 64 e está com padding nas laterais de 24. Tá? Então vamos voltar aqui na nossa section. Olha só, agora passando o mouse, lembra que eu coloquei uma margem no topo, né? Então esse laranja é margem, ó, margem no topo lá de 64 e embaixo de 400. Então a gente vai colocar agora um padding. E aí vamos colocar um padding lateral de 24. Então, aqui no history, eu vou colocar aqui em cima. Eu vou colocar por enquanto em cima e embaixo 0 e nas laterais eu vou colocar 24. Então, olha só que bacana. Agora, quando eu passo aqui o mouse, na verdade, aqui eu fiz errado. Aqui a margem eu acabei colocando no container, ó, viu? Olha só, aqui está errado. A margem está no container. Vamos deixar aqui 0 alto, tá? Que é o que eu quero que aconteça. Vamos apagar aqui. Vamos colocar no topo 64. Posso colocar até assim 0 e embaixo 400. Agora sim. Agora quando eu passo o mouse aqui, ó, na section, agora o laranja mostra a margem no topo e embaixo. E o verdinho, né, é o padding. Agora, a gente pode ver que o Hulk aqui ele está com a cabeça bem encostadinha ali, ó. E aqui a gente tem essa margem aqui no topo, essa margem interna, que a gente vai utilizar então o padding. Então vamos vir aqui na history, onde tem o padding, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui da mesma forma, eu quero que o padding no topo, tá? Só no topo seja uns 92 pixels, só que dessa forma eu vou colocar em cima e embaixo, né? Se a gente olhar aqui, ó, eu acabei colocando em cima e embaixo, e não é o que eu quero. Então a gente vai remover. Por enquanto eu vou deixar ele sem padding embaixo. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar aquele terceiro elemento, terceiro valor, na verdade, dizendo que a margem, que o padding embaixo vai ser 0. Dessa forma, ele fica encostadinho ali embaixo. Aqui a imagem, ela está com um probleminha aqui, ó. Deixa eu ver se eu tiro. Aqui, ela não está encostando aqui embaixo. Vamos ver aqui. Vamos fazer o seguinte, aqui na imagem, vamos dar um display block. Beleza, isso aí resolveu. Encaixou certinho. E vamos arrumar agora o nosso texto. Aqui vamos começar pelo título. A gente já tinha feito no H2, eu vou inspecionar. A gente já fez essa margem, já colocamos essa bordinha vermelha. A única coisa diferente é que ele tem essa cor. Estou olhando até aqui que a cor dele está errada, está um preto, né? Então vamos já corrigir esse H2 ali da galeria, que ele tem que ter um color, que é esse preto aqui. E aí eu já vou copiar essas propriedades aqui, ó, que a gente colocou uma margem bottom, a gente colocou um padding left e a gente colocou aquela bordinha vermelha. Então eu vou copiar já isso aqui e vamos utilizar aqui no H2. Então aqui a gente pode fazer assim, ó. Para simplificar, a gente pode colocar apenas history, né, e pegar o H2 que está dentro de history. Poderia ser assim também. Aqui, se eu quisesse, eu poderia fazer também assim, ó, pegar apenas a imagem, né, que está dentro de history. Também vai funcionar. Nesse caso aqui, a gente tem poucos elementos, tá? Continua tudo igual. Beleza, então fazendo isso, se eu voltar aqui, já temos então o nosso H2 aqui estilizado, bem bacana, né? Agora aqui o nosso texto já está ok, ele está com tamanho ali de, deixa eu ver aqui, já padrão do navegador, né? Que é uma fonte 16, eu acho que já está bem visível assim para o usuário. E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode só aumentar esse line height, né? Line height é a altura da linha. Tá vendo que está muito grudado o texto? Então a gente pode aumentar. Geralmente eu aumento ele 1.5, né? Que é o tamanho da fonte mais a metade, né? Vamos pegar o P, né? Dentro de history, a tag P, colocar um line height de 1.5. Já melhora um pouco. E agora aqui eu quero separar, né? Dar uma margem. E aí a gente tem aquela técnica que a gente já usou, né? Que eu posso pegar o parágrafo, que tiver um parágrafo antes dele, eu coloco uma margem top. Então, essa é a maneira mais simples, fácil de resolver isso, para não colocar margem desnecessária nos elementos, né? Se eu colocar margem no P, ele vai colocar margem nesse aqui
e nesse aqui. Se eu colocar uma margem bottom, por exemplo, vai ficar com margem nos dois, e não faz sentido, né? Porque depois pode ser que me atrapalhe em algum outro momento isso. Vamos então pegar aqui history, e aí eu vou pegar P mais P, e a gente lê da seguinte forma, né? Todo o parágrafo, que é esse carinha aqui, que tiver um parágrafo antes dele, coloca, vou fazer o seguinte, esse teste aqui, ó, color, eu vou botar esse vermelho. Então, mudei o parágrafo para vermelho, porque esse parágrafo tem um parágrafo antes dele. E se eu pegar um parágrafo que tem um H2 antes dele? Poderia fazer assim, então pega o parágrafo que tem um H2, então o H2 fica na frente aqui, é fácil de entender, né? Olha só, ele vai aplicar no parágrafo que tem um H2 antes. Agora, esse texto ficou vermelho, mas eu quero pegar o parágrafo que tiver um parágrafo antes dele, e aí eu vou colocar uma margem, no caso, top, né? Porque ele vai estar embaixo, então eu quero empurrar o outro, e vamos colocar de 24 pixels. Show! O que a gente pode fazer aqui é esse linkzinho mudar a cor. Quando eu passo aqui, ó, ele muda a cor. Eu quero mudar a cor quando o usuário passar o mouse em cima, quando ele fez uma ação, né? Então, a gente pega isso aí pelo evento hover. Então, eu pego o history, aí vou pegar o meu link, aí coloco 2 pontos, né? Para pegar o evento hover, digito ali, ó, H, já apareceu aqui, ó, o hover. Então, no hover, quando o usuário passar o mouse, a cor vai mudar. E aí a cor vai mudar para esse branquinho aqui, EB, EB, EB. Então, olha aí. Só tem um detalhezinho, né, que eu gosto de fazer, que é que quando você passa o mouse, ele troca, né, de uma forma muito rápida, muito seca, né? Então a gente pode usar a propriedade transition, né, que é para manipular essa transição de cor. Então eu quero que eu vá do vermelho para o branco, mas de uma forma um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais suave. Só que para isso eu tenho que colocar essa propriedade transition sempre de onde eu estou começando, né? Que é do A para o evento hover. Então não vou colocar no hover, vou colocar no A. Então eu coloco aqui a propriedade transition, e aí eu gosto sempre de colocar aqui a propriedade que eu estou manipulando, que no caso vai ser cor. Pode acontecer de um dia você manipular outras coisas, né? Manipular também tamanho, largura, opacidade, mas no caso aqui a gente está manipulando apenas a cor. Daí eu coloco aqui color e eu vou dizer o tempo que eu quero que isso demore. Eu vou colocar como 0,3 segundos. Se eu colocar, por exemplo, 1 segundo, vai demorar bastante para mudar, né? Então tem que ser uma fração, né? Olha só, já fica bem melhor. E agora, se a gente observar, faltam mais coisas aqui, né? A gente tem que trabalhar agora com as bordas. Aqui eu tenho uma borda top no nosso elemento pi. Vamos então colocar a nossa borda no elemento pi, que é o history. Então vamos usar aqui border top. Aí aqui eu coloco a largura, que vai ser 4 pixels, vai ser sólida, e a cor vai ser esse vermelho aqui. Legal, olha só. Até vou tirar aqui, tá ficando bacana. Agora aqui tem essa bordinha mais fininha na base do nosso container. Então vamos fazer, deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, para a gente conseguir visualizar melhor, eu vou dar um padding aqui embaixo. Tá? Eu ia deixar eu colocar esse padding junto do footer, mas é melhor eu colocar esse padding aqui dentro mesmo. Então eu vou colocar um padding lá no nosso elemento pi, que eu coloquei o padding só em cima e embaixo não. Eu vou apagar esse zero, daí ele vai colocar padding em cima e embaixo. Então, voltando aqui, certo, agora nós temos padding em cima e embaixo. E agora eu vou colocar a nossa borda aqui no container. Então, aqui no container, a gente vem e vai fazer a mesma coisa. Vamos colocar a borda, mas desta vez vai ser uma borda embaixo, né? Então, border bottom. Vamos usar 2 pixels dessa vez, porque eu quero uma borda mais fininha. Vai continuar sendo sólida e a mesma cor vermelha. E assim a gente tem a nossa sessão, né, aqui da história, que fala um pouquinho sobre os Vingadores, finalizada. Vamos dar uma testadinha aqui como ficou no mobile. Então aqui nessa parte responsiva, vamos testar mais um pouco. Aqui eu estou percebendo uma coisa, olha só, o texto está meio encostadinho aqui, né, porque não tem nenhuma margem, tá? E aí, como eu estou utilizando flex, tá? A gente pode utilizar aquela propriedade gap, né? Que eu coloco esse espaço aqui no meio. Então, aqui a gente vai colocar um gap. Vamos começar com 24 pixels para ver. Olha só, agora tem esse espaço aqui no meio. Não fica tão junto assim, né? Vamos ver. Olha só. Bem bacana, né? Beleza, pessoal? Então, finalizamos
mais essa sessão do projeto. Então, se você gostou da aula, né, curte aí, comenta. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários e te vejo na próxima aula. Abraço!